Bom dia, pessoal. Bom dia, minha gente do Brasil e do mundo que vão se dedicar a ouvir essas palavras que eu recebi, tá? Uma palavra que eu recebi e tem a ver com a Bíblia. Então, se você é uma pessoa que gosta acho que tem tudo a ver. Eu acho não, tenho certeza. Porque quem me deu, eu mandei fazer xerox, distribuir pelo mundo as palavras dessa pessoa aqui, que logo após eu vou falar, tá bem? Vocês me desculpem as minhas palavras, porque eu estudei até a 4ª série, tentei depois, né? E aí, vim estudar aqui, acabei voltando para a campanha, porque eu sou da campanha, minha origem é da campanha. Agora, eu depois fui pelo mundo, né? Depois de um tempo, conheci o pai dos meus filhos e fui pelo mundo. Então, gente, eu quero dizer agora uma coisa séria, uma coisa que eu vou dizer para mim, estarei dizendo para mim, porque em primeiro lugar deve vir a pessoa da gente, não é? E depois, então, para os meus filhos, para os meus netos, eu tenho que dizer para você, para todos, que ele fala do julgamento, do grande julgamento que haverá sobre a terra. Um julgamento que parece impossível. Quem lê assim não acredita, mas é. Está escrito na Bíblia de cabo a rabo. Eu digo assim, com todo respeito. Mas está escrito também no livro de Israel, parece que é. Bem, existem muitos mistérios, muitas coisas que Deus não revelou, mas o julgamento está ali. Então, esse senhor, já falecido, viveu a vida toda na humildade, na simplicidade. Imagina, a minha casa seria de rico e a minha casa é tudo ganhado, é tudo construção minha. Esse móvel é do meu ex-marido e eu tenho as coisinhas, né? As minhas coisinhas, as minhas tralhas, como eu costumo dizer. Então, muita coisa bonita e muita coisa feia também. Então, eu vou dizer agora, se você tiver tempo, você vai ouvir. Diz que tá vindo aí uma tempestade, uma tortuosa, mas não vai chegar a Dom Pedrito, porque pela fé a gente tem que crer. E eu declaro, em nome de Jesus, que não haverá essa tempestade aqui, que tá vindo e tá vindo forte. Um ciclone, e diz que até do tamanho de um ovo de galinha, as pedras que caíram, não sei aonde aí. Vocês veem que o mundo tá estranho. Tá estranho por quê? Hoje eu botei o livro, coisas sobre o Chico Abelha, né? Da água, o homem é responsável por ele, tá? Mas o grande julgamento haverá. E o meu irmão, que é espírita, eu respeito ele, o Pedro Peçanha, que todos conhecem, do Centro Espírita João Batista. Ele não crê. Ele crê que Deus é bom e que Deus não ia criar um filho bom para... Bom, mas aí eu respeito ele, tem coisas que eu penso como ele, mas aqui esse senhor não me deixou dúvida. Então, diz assim, ó, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, ou seja, Jesus. E os homens amaram mais as trevas do que a luz.
As trevas e a escuridão é o que é errado. Então, ele disse também, isso aqui está escrito no livro de João, olha que ele crê no segundo, o Pedrinho, meu irmão, Pedro Peçanha, ele crê no segundo, ele não lê, não crê, ele não crê, não dá crédito. Eu acho também que não deve se falar tanto do mal, mas falar do bem, do amor, porque o que Jesus disse em treva é para nós dizer em luz. Então, uns com os outros, né? Ter paz uns com os outros. Então, foi no livro de João, que é do Segundo Testamento, do Novo Testamento. Então, João 3,19, está escrito, né? Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por causa disso é que vai acontecer o julgamento. Não sei quando, se depois da morte, se quando é um mistério. Amaram mais o mal do que o bem. Amigos, não queira ser ingênuo. Não queira inocentar-se e nem ignorar a justiça. Os juízos de Deus que serão sem misericórdia. Parece que Deus é mau, não é? É nós que somos, que estamos agindo mal, porque nós sabemos que é certo e que é errado, né? Então, por favor, Rita, eu digo, Rita, bota a mão no coração, eu estou agindo errado. Meu Deus, me perdoa. Não é? Então, ele disse, vou voltar aqui que eu me perdi. É normal, porque eu enxergo pouco, tá? Será sem misericórdia sobre todos os incrédulos e desobedientes. Incrédulos e desobedientes. A Deus, que foram incrédulos, e não dê crédito a estas palavras, que aqui tem um bocado delas. É claro que não tem toda a vida de Jesus aqui, é claro que não conta toda a história, mas a principal das histórias ele guardou aqui, estão guardadas aqui. Nessa Bíblia, na Bíblia hebraica, enfim, tem 13 evangelhos no mundo. Eu estou sabendo, né? Com a minha pobre história, que eu nem tive estudo, né? Então eu vou ler mesmo assim. Será sem misericórdia sobre todos os incrédulos e desobedientes a Deus, homem de duras cerviz, que honraram mais a criatura que o Criador. Veja só. Eu vejo uma pessoa e digo, uma santa, e adoro aquela santa. Não, você está errado. Eu tenho maior respeito pela Igreja Católica, eu tenho que ter, são meus irmãos e todas as pessoas, porque a Igreja Católica crê em Jesus, que Jesus vai voltar, mas só que tem alguma coisinha que não está certa. Por isso que existe os ateus que não acreditam em Deus, mas agora eu acho que vai acreditar. Olha aqui, ó. Mais a criatura que o Criador. Eles honraram mais a criatura que o Criador. Não pense em ficar nos pedestais e títulos que você conquista neste mundo, dizendo, sou um médico ou sou um advogado. Claro, informação merece todo respeito, como mortal, como ser humano mortal que é, não é? Então,
Diz assim: ou sou um coronel, ou sou general do exército? Sou um governador federal ou estadual? Sou coronel, deputado, não é isso? Sou, sou, sou vereador, sou professor, sou um grande empresário, sou um grande fazendeiro, coisa linda, quero escravizar, que não é na época dos escravos, que eu sei a história, hein? Não precisa YouTube para mim saber. Os escravos agora estão nas favelas. Foi para lá que eles mandaram sem um tostão. E agora se prepare, porque esse aqui é o mandamento de Deus. Se prepare. Esses homens do tempo antigo, não estou falando de ninguém de agora, estou falando do tempo passado, mas que não mudou grande coisa. O homem não evoluiu. Passou-se os anos e anos e o homem não evolui como pessoa. Tá? Olha, quem está falando é uma mulher vista como a pior, como uma... Ai, eu tenho que dizer. Você me vê? Muitos me veem como vi Maria Madalena, como vi uma prostituta bem assim. Mas entrarão as prostitutas arrependidas, que não é o meu caso, mas a mulher que tem mais de um homem, que teve mais de um homem, já é considerada prostituta. Não é a prostituta que está lá, não tem problema. Ataquem a mim, mas não ataquem ao Criador. Porque ele disse essas palavras e as palavras dele são sábias. Por isso que durou tantos anos assim, né? Então, agora eu prometo me reter a ler. Sou um general, sou um governador federal, estadual ou municipal. Sou deputado federal ou estadual, sou vereador, sou professor, sou um grande empresário, sou grande fazendeiro, sou muito estimado e respeitado, sou respeitado por todos na minha cidade. De meus pais, muito generoso para com os pobres e necessitados. É bom quando um pobre ajuda o pobre, né? Mas um rico se achando e contando para meio mundo, pense bem, porque um dia vamos nos encontrar. E aí, meu filho, aí nós vamos, eu estou dizendo o que Deus diz, um dia vamos nos encontrar. Eu, você e todo o mundo, quer rico, quer pobre. Eu prometi e não cumpri, não foi? Pois foi de propósito. Foi para quê? Para ver como a gente promete e a gente não cumpre. A gente, humano, é falho, mas não vamos ficar colocando que nós somos falhos, nós podemos falhar, porque eu, afinal de contas, tive AVC, o que deixa a pessoa, o lado esquerdo, todo esquecido. Eu esqueci. Mas agora estou voltando para dizer para vocês que graças a Deus eu estou aqui. Mas não porque eu quero, e sim porque o Senhor permite. Então ajudar os necessitados, os pobres, não é dar uma coisa e, eu sou bonzinha porque eu ajudo todo mundo. Grande coisa você faz. Claro que tem que ajudar os pobres, que tem que tirar dos ricos e dar aos pobres. Não. Tem que, porque Abraão era rico, todos eram ricos. Você tem que fazer a diferença. Qual é a diferença?
Para que tanto vereador? Se não fazem leis, essas leis dos homens que são mutáveis, porque a de Deus é imutável. Vamos falar de política, porque a política é de direito ou de esquerda. Bom, isso não importa mais, né? De direito, de esquerda, né? Isso são coisas insignificantes e terminam aonde? Na sepultura. E não justificará a sua alma perante ao juízo divino. Tem mais uma palavrinha, mas que ficou bem apagadinha, então não vou conseguir ler. É apagada mesmo. Mas ficou perante o juízo divino, né? Só a justiça divina poderá lhe justificar pelos méritos de Cristo, se você for se você obedecer com o seu Salvador, que é Jesus Cristo, ou deixa o nome que der para ele, porque parece que ele tem um monte de nome, né? Cordeiro de Deus, Príncipe da Paz, e lá vai pedradas, lá vai pedradas, né? Fazem isso com ele, fizeram muitas vezes, e até hoje. Vamos dizer assim, toda vez que eu erro, eu estou massacrando a Jesus. E eu quero dizer isso para mim mesmo. Toda vez que eu erro, não, que eu faça uma coisa, digo uma coisa para uma pessoa que seja consciente, que eu esteja bem consciente, com consciência plena, tá? Porque agora eu tô com a minha consciência plena, tá? Eu queria fazer uma live, mas eu resolvi fazer um vídeo, tá? Porque um vídeo, uma live para a cidade não abrange o mundo, e vai abranger o mundo inteiro, tá? E vou também, lógico, botar para minha cidade. Só a justiça divina poderá lhe justificar pelos méritos de Cristo, se você receber e lhe obedecer como seu Salvador pessoal. Mas você poderá dizer: eu tenho minha religião, meus guias, sou médium, tenho meu signo, meu horóscopo. Já mexeu comigo, porque eu vivo acreditando em horóscopo. Não é acreditando, é que os astros existem. Eles estão lá em cima. Olhe para o céu e veja. Mas eu já estou sabendo que não é a mesma coisa, mas que eu comparo um irmão com outro assim pelo signo. Então eu já estou pecando, né? Onde é que tá? Eu tenho minha religião, meus guias, sou médium, tenho meu signo, meu horóscopo, sou astrólogo, sou adivinho, tenho a minha santinha, faço rezas, dou consulta, pago, consultas pagas, né? Tem uns que acreditam que pagando é melhor, tudo que é pago é melhor, não sabem. Ver a Rita assim, de chapéu, coisa e tal. Dizer, sou cheia de pecado que nem você. E não tem aqui na terra, não existe um justo sequer. Porque Deus diz, né? Diz na palavra, e nem Jesus se julgou justo. Ele que morreu na cruz por nós. Né?
aqueles que não creem em Deus não são obrigados a assistir até o final, porque você terá muito arroz com feijão para comer até que, ou muita dor, mas se Deus quiser você vai um dia ler a Bíblia, ler uma folhinha, um versículo. Eu não sou de passar a mão por cima, não passo a mão por cima nem dos meus filhos, porque eu disse para cada um deles, né? Eles sabem da palavra. Eles conhecem a palavra melhor que eu. Só que, claro, ficaram confundidos, né? Porque a palavra se lê ela espiritualmente. Tu tem que ler, pedir que Deus mande o Espírito Santo para te revelar as coisas que estão escritas na palavra. E aqui eu estou lendo uma folhinha escrita por um senhor que foi considerado pastor de uma igreja aqui, mas que ele já partiu, mas ele não existe pastor. Pastor é apenas Jesus. Jesus, sei que o pastor é um trabalhador, que é um cuidador de ovelhas. É pastor quer dizer do pasto, pastor das ovelhas que pastam, não é? Tanto é que Jesus disse assim, eles viverão da lã das ovelhas, não é? Mas esse senhor aqui, eu acredito nele porque ele nunca cobrou das pessoas, nunca cobrou e ainda ajudava as pessoas. O que ele pegava, ele ficava tanto para ele, tanto, e dizia assim, se tanto aqui, se chegar alguém, ele tem como ajudar. Inclusive ele me ajudou muito. E eu tô lendo, porque ele existe, agora é que ele existe. Agora é que ele existe. E se morreu, melhor. Porque aí nós vamos ter com Deus. Enquanto nós estamos vivos, nós temos morto nesse mundo. A palavra diz que nós estamos mortos nesse mundo. Então é difícil a gente ver, mas com o Espírito sim. O Espírito é mais fácil. O Espírito nosso está pronto, mas a nossa carne é fraca. Por isso que nós temos que nos livrar disso aqui, ó. Como é que eu estou lendo justamente para você ser. Você não precisa dentro de uma igreja, mas se você tiver uma igreja que forem bom com você, tudo, tiverem amor, que a pessoa tem que ter amor ao próximo, né? Eu sei que eu vou ser testada por Deus, porque Deus testa todos que leem a Bíblia, todos que leem a palavra, porque Bíblia dizem que até foi escrita dizem até que eu não vou falar, mas não é a Bíblia, é a palavra. A palavra passará os céus e a terra, e as minhas palavras não hão de passar. Não é? Então eu quero chegar lá. Olha que a folhinha não é pequena, e eu já estou na metade, quase na metade. Então, um horóscopo, seu astrólogo, sou um adivinho, tenho minha santinha, faço reza, dou consultas, paga, promessas, meus guias são fortes, meus guias, o único guia era Jesus. Ele sim é o guia, queira eu ou não queira eu. Primeiro eu, para depois você, tá? Eu me assumo como pecadora em busca da verdade, né? E aqui eu em busca da verdade, porque aquele que está em busca da mentira é fácil, né? Ele vai ali, confia no homem, maldito o homem que confia no homem, diz a Bíblia.
Não me pergunte versículo e coisa que eu esqueci os números, né? Os números eu tenho que... Sandrinho, às vezes eu faço esforço aí, um número eu tô conseguindo, né? Assim, não sei, era propósito de Deus eu ter esse AVC. Bom, AVC isquêmico, não pensa que é AVC qualquer, AVC isquêmico agudo, que eu tenho um problema no coração, né? Todo mundo sabe que eu tenho problema de coração aqui em Dom Pedrito. Marca-passo tem que fazer cirurgia para tirar, pra fazer tudo para ficar legal. Abrir aqui, abre várias partes do meu corpo, nem pareço, só esse bracinho que tá desloquei, né? Caiu um tombo um dia. Bom, vou dizer. Agora eu tenho que dizer o seguinte. Sou exorcista, sou adivinho, tenho a minha santinha, faço rezas, dou consulta, pago promessa, meus guias são fortes, sou kardecista, sou exorcista, esoterista, sou da Rosa Cruz, sou budista, muçulmano, sou Umbanda, que eu não sei o que é, gente. Eu não sei. Tô lendo aqui sem saber. Mas Deus sabe, com certeza. E você que faz a parte dessa... Não, isso aí não pode ser igreja, porque igreja somos nós. Nós é que somos a igreja. Igreja é apenas um título lá que o pastor faz para ganhar dinheiro, para viver da lã das ovelhas, né? Então, ele está enganado. Lamento lhe dizer, mas está enganado. Que não fizer como o pastor Iron fez, a de colher os frutos depois, né? Passe a ajudar sem... Entregue o que é das viúvas. As viúvas precisavam, né? Do pão, porque antigamente não existia, essas coisas de NPS existe agora, mas antes não existia nada disso aí. Por isso que ele tinha que dar para as viúvas e tem. Se me quiserem na igreja, tem que ser faça alguma coisa por qualquer pessoa. Se está preso, vai visitar sim. E se não for, estará debaixo do juízo de Deus. E não é eu que estou dizendo, é a palavra que diz. Tá? No livro de Apocalipse. Você lê o livro de Apocalipse se você tiver um pouquinho de entendimento. Tá? Aqui também diz de magia negra. Não, onde é? Sou de Rosa Cruz, sou bandista. Ai, meu Deus. Sou de Quimbanda, sou terrível. Sou magia negra. Que eu não sei porque magia negra, né? Porque negro é uma raça, né? Pensando bem. Bom, mas magia preta, então. Porque eu sou contra qualquer coisa que diga negro ou negra. Porque negro é uma raça. Assim como o alemão. Mas aqui diz magia negra, né? É isso que eles usam. Nada disso lhe justificará diante do terrível dia. Nada disso lhe justificará diante dos juízos de Deus. Toda essa abominação só lhe tornará mais um impuro, mais impuro e imundo diante de Deus. Não livrará você da grande angústia prestes a vir. Mateus 24, versículo 21 a 22. Está escrito isso aqui. Você vai lá e procure e veja mesmo se diz em Mateus 24, versículo, diz Mateus 24 e o versículo
É 21. Satanás vem enganando você. Ele arrebatará para o tormento eterno. Eterno. Eterno quer dizer que não tem fim, né? Para o tormento eterno. Vivemos poucos anos aqui. Então, poucos anos mal vividos por causa de pessoas que nos atormentam assim, ou você é atormentado ou você atormenta os outros. É uma coisa assim. Por isso a gente vive, a gente vem aqui pra gente passar pelas dores e logo, tão logo, não faça a vontade do inimigo. Se diz que existe Satanás, se existe diabo, existe o bem e o mal. Eu falo no bem e no mal, que aí você sabe bem o que é, né? Juízos de Deus, toda essa abominação que lhe tornará mais impuro diante de Deus, não livrará você da grande angústia prestes a vir. Mateus 24, 22. Satanás vem enganando você e lhe arrebatará para o tormento eterno, como foi nos dias do dilúvio. Assim será uma mudança drástica e global, vai atingir o mundo inteiro. Aí é que vem o problema, o grande, a coisa que nós não temos preparado, tá? E eu, pelo menos, eu procuro, mas às vezes, como diz, ele manda pessoas para me atormentar. E pessoas má influentes que atormentam. Eu vou dizer isso aqui, ó, para que você que me conhece aqui de Dom Pedrito, que me conhece pouco, claro, porque eu morei pouco tempo, poucos anos agora que eu tô aqui, né? Faz uns 20 anos, 15, não sei dizer. O que é uma miserinha de ano, né? Então, isso acontece ao mundo, que é global, né? Mateus 24, 37 e a 39. Você lê isso aqui, que você vai entender essa catástrofe aqui. Aí, só Jesus Cristo, o Deus vivo, o Filho de Deus, que poderá livrar a gente dessa angústia, porque ele, afinal, é o Salvador, né? Então, é o Filho de Deus vivo, porque ele ressuscitou. Ele não existe reencarnação. Eu afirmo que não existe reencarnação, porque seria voltar numa experiência que nós já passamos. Se existe, é uma das moradas do Altíssimo, mas voltar para cá, não e não é. Isso a palavra de Deus diz, e várias outras passagens. Eu pego palavras de pessoas que nem devia eu acreditar, mas eu acredito assim mesmo, porque Deus usa quem Ele quer. Ele não usou Maria Madalena, Ele não usou a mulher a qual eu fui comparada, né? Eu tenho uma promessa de Deus aí, uma promessa, e creio que já está se cumprindo, né? Mas, bom, eu estou lendo o que esse senhor, ele se chamava Pastor Heron, que
morava na rua Rui Barbosa, Rui Barbosa não, Borges de Medeiros, 1225, Dom Pedrito. Aqui está assinado no ano de 80, nos anos 80. Até quando ele morou, né? Depois, não, os anos 80 ele morava ali, é que antes ou depois que quando ele faleceu já passou, já era do ano 2000 e alguma coisa. Só um pouquinho que eu tô lendo. Então, livra-se do dilúvio e só escapou. Não, vou ter que voltar atrás aqui. Poderá livrar. O que poderá livrar é Jesus, né? Ali como eu disse. Livra-se do dilúvio, só escapou 8 pessoas, das quais nós descendemos. Assim, assim, amigos, desenterrem suas cabeças do mundo, dos negócios, das ambições, das avarezas, das coisas desta vida, que em breve mudará para tormento eterno ou gozo eterno, felicidade. Mas Deus faz a gente esquecer, Ele é o Deus que faz esquecer de que forma eu ia ficar bem. Ou lá nós vamos pagar, claro. Não pense que é coisa pouca, hein? Então ele disse: desenterre suas cabeças diante dos negócios, de ambições, da avareza, das coisas dessa vida, que em breve mudará para sempre em tormento eterno ou gozo eterno, eterna com o Salvador Jesus. Aqueles que o receberem, homens de Deus, pastores, ele diz pastores, mas seria pastor para cuidar das ovelhas. Ele morreu como um cordeiro, mas só que ele ressuscitou como um leão da tribo de Judá. E agora ele está comigo, porque Deus é onisciente, onipresente, e onipresente. E outra coisa eu esqueci. Bueno, agora me deu falha, né? Falha. Eu preciso de motor novo. Bom, daqui a pouco eu lembro, né? Você sabe que ele é onisciente, porque ele é a ciência do mundo, é a maior ciência do mundo, né? Ele é onisciente, onipresente. Isso que quer dizer que ele, por ser onipresente, ele está conosco. Se você for um bandido, Deus está com você. Se você cometeu um erro qualquer, ou não cometeu, foi preso injustamente, então fique em paz, porque Deus lhe arrebatará um dia desse lugar. Onisciente, onipresente e onipotente. A potência do mundo é Deus. Ele é a potência. A gente fala assim, os Coradini são a maior potência, a quarta maior potência do mundo, né? Então, mas só que Deus é superior ao homem. O homem não fez um antídoto, um remédio, uma coisa que ele não morra, e nem vai fazer, porque o diabo fez a panela, mas não fez a tampa. Então a tampa está no poder de Deus, porque se ele desse para essa única vida aqui na Terra, nós nunca nós ia fazer barbaridade, né? Agora, se com Deus é diferente, então nós viemos para passar por aprender a ser com pessoa que tem compaixão. Agora eu já estou indo para o final e vou dizer assim:
Ó, aqueles, assim, ó, amigos, desterre suas cabeças do mundo dos negócios. Desenterre suas cabeças, porque você tá muito, que é só, Deus, ele quer vídeo de 5 minutos, o meu já vai a 40, eu acho, minutos. Se você teve paciência de ouvir até aqui, quem sabe você se salva. Um dia que vai haver um único Salvador, aquele que dá a vida, ele deu a vida. Você chama de indivíduo esses homens aí que cometem crimes terríveis. Você andou, eu não sei, a pessoa que mata, né, nos 10 mandamentos também será julgada, porque Deus diz que não matarás. E nós matamos os vermes, os piolhos, qualquer praga, né? Vamos dizer assim, que nós julgamos praga. E nós matamos, não é matar uma pessoa, mas Deus deu poder ao homem acima dos animais, mas não é porque Deus deu poder que o homem vai sair por aí matando os cachorros, os gatos, os cavalos. Cavalo ele precisa, vai ler lá, que aqui também fala sobre os cavalos, né? O último, no Apocalipse, que vai trazer as pragas, depois virá o príncipe no cavalo branco, que ele fala, mas não é no cavalo que ele vai vir, ele virá sobre as nuvens, e um exército de anjos virá com ele, porque metade dos anjos ele mandou para a terra, junto com o inimigo que, enfim, não cabe a mim julgar essas palavras, não cabe a mim julgar nada, apenas isso aqui vai fazer as pessoas refletirem sobre a palavra de Deus, sobre como nós temos agindo e como nós podíamos agir, já que nossa vida aqui é tão pouca. Então, ele disse o seguinte: amigos desenterrarão suas cabeças. Então, Cristo, Jesus Cristo, que não é um sobrenome, Jesus Cristo, aqueles que o receberam, aqueles que foram batizados, porque ele batizará com Espírito Santo e com fogo. E o batismo de João Batista era com água, mas ainda assim necessita ser batizado, ou não sei, diz que a pessoa que é batizada, ela é com o Espírito Santo e com o fogo, que não é um fogo qualquer, que vai consumir a carne, mas que vai encher o espírito de sabedoria tremenda. E eu não tenho sabedoria, tenho que ler no livro. Mas eu tenho pessoas que eu conheço que têm essa sabedoria. E até hoje nunca pude gravar. E quando fala comigo, fala com tamanha sabedoria, que eu penso, por que ele não bota isso em prática? Falta só botar em prática. Viu como é difícil? Como é difícil educar filho hoje em dia? Mas não é impossível, desde que ele seja criança. Então, Deus, quando a gente se batiza lá, aqui pelos homens, né? Por homens, sendo batizado por homens. João Batista é um profeta que batizava, primo de Jesus, filho da mulher que já tinha chegado na idade, assim, ela não podia ter filho. Bom, aí então, homens de Deus, pastores, missionários, evangelistas,
clamem estas verdades. Levantem-se do comodismo, desliguem-se das ambições materiais. Não é mais tempo de pregar, e sim de se preocupar se desliguem das ambições da prosperidade materiais. O terceiro e quarto e sétimo dia já vem raiar, já vem raiando, né? Vem clareando o dia para vocês. Você tem a palavra de Deus na mão. Você homem, porque fala em homem, mas Deus nos chama de criaturas de Deus, porque somos feitos homens e mulheres. Por quê? Porque o homem invejou, foi a primeira, ele disse, por tempo que falava com Deus, vou ver quanto tempo, 48 minutos, você não me aguenta ouvir? Pois é, mas um dia passará pelo juízo de Deus. Gente, eu sou muito brincalhona, mas na hora tem que falar as coisas, eu falo sério, porque eu quero aprender tanto quanto você. Quero aprender um pouco para sair daqui mais aliviada, né? Do peso que o mundo traz hoje. E o peso, se tem que dançar com uma pessoa, se tem que cantar, eu canto, se tem que sorrir, eu sorrio, se tem que chorar, eu choro. Porque Jesus chorou. Por que eu não choraria? Se livrem essas pregando por prosperidade, a não ser que você esteja pregando sobre prosperidade da pessoa ser próspera, de alimento para dividir com seu irmão. Eu mesmo tenho roupa, calçado, coisa assim, que às vezes eu pego e dou. São tudo assim para... eu uso essa roupa mesmo, eu comprei tinha que ter tapado aqui. Comprei do brechó. O brechó, que temos que dar força para as mulheres que trabalham. Olha, rico que trabalha é rico de tudo. Porque a pessoa que trabalha ajudando alguém, que eu fui ajudada aí por pessoa rica, por pessoas pobres também, mas ricas de Deus, ricas das palavras de Deus. Então, me abandonaram todos. Um dia que eu caí doente ali, cadê os meus amigos? Cadê a minha casa que vivia topetada de gente? Não via ninguém. Fulano, a não ser a minha irmã Maria, que... Claro, os irmãos vieram aqui uma vez ou duas, e eles têm a vida deles, né? Mas não tinha assim a pessoa, vou lá, tal dia, vou lá esperar a Rita com a casa limpinha, a hora que ela chegar de Porto Alegre, tá tudo brilhando. Não, hoje é eu que brilho a minha casa, porque o Deus me botou de pé para lutar pelo que é meu, pelo que é meu aqui na terra. Enquanto eu estou aqui, ninguém tem nada. Ninguém tem nada. Nós somos pobres e nu voltaremos. Nu nós nascemos e nu voltaremos. E não é nenhuma vergonha dizer nu. E vão querer me prender agora porque eu falo a verdade? Mas, ou dizer assim, que compreenderam Jesus. Jesus foi preso e depois foi julgado e condenado à morte. E aí Deus não terá piedade. Ele disse aqui. Então os pastores, aí vai um aviso, que
Ó, homens de Deus, pastores, missionários, evangelistas, proclamem essas verdades. Levantem-se do comodismo. Pare de mandar uma irmãzinha fazer isso, fazer aquilo. Então não cobre nada de ninguém e vão trabalhem. E aí sim, onde tenha várias pessoas que ajudam, é como uma família. Somos uma família, somos o corpo de Deus, o corpo de Cristo. E eu vou falar assim porque é a verdade. É a verdade. A verdade que eu conheci foi essa. Nós temos que ser, se eu preparar aqui mesmo, aqui nessa casa, tão julgada, tão escravizada aí pelo povo, foi eu não posso fazer tal coisa de comer, o filho faz. O Sandrinho faz uma parte e eu faço a outra. Eu digo, varri a casa, eu varri já. Mas só que toda essa casa brilhar como eu brilhava, não se brilha mais. Só se varre bem varrida, aí tirar pó comigo, tudo que é assim. Vamos, comparando, não querendo comparar comigo, né? Mas é um jeito de você fazer aí, que um dia seja um dia seja o outro, ver quem é que tem melhor condição, se é ajudar alguém, né? Ajudem, mas não fique com falta você de alimento para ajudar alguém. Ajudem com R$1, com R$2, com 10, com 5, lá vai pedrada, né? Você pedir um Pix para uma pessoa não é. Hoje em dia existe o Pix, que foi criado pelo governo de prefeito e governo, eu esqueço, é presidente da república. Cada um tem o seu dever, né? Cada um tem o seu dever. Então não tem que dizer muito obrigado, fulano, muito obrigado, dedo lá e ai, tu é bonzinho, tu é bonzinho. Muitos foram os que me ajudaram. Mas eu devo a Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu devo aos planos de Deus. E em segundo lugar, eu devo aos planos dos homens políticos que fizeram a lei e aí me inclui alguma coisa na lei, que não querem nos dar a cesta básica, porque o meu filho necessita ganhar a cesta básica e o Sandrinho também, porque eu gasto com remédio. E a minha saúde, de uma hora para outra, eu tô falando aqui e a minha vida se foi. E eu tô preocupada com o tempo. Eu tô preocupada não, eu tenho certeza que quem me acompanhar vai ser no fim de semana e vai ficar sabendo de muita coisa aqui. Eu sei de tudo, não sei de nada. Estou aprendendo como você. Que horas eu tenho que falar assim, com um sorriso no rosto, e horas, viu como eu vou sorrir, ó, aqui o lado esquerdo, direito, né? Direito ou esquerdo? Direito. Eu não sei, tô me olhando daqui. Bom, então, aí aos pastores, aos missionários, evangelistas, que levantem-se do comodismo, é isso aí. Não é mais tempo de pregar, de se preocupar com a prosperidade materiais. O terceiro e o sétimo dia já vai raiar. Você sabe muito bem disso e só receberá galardão os que forem fiéis nas ordens e não gananciosos ou covardes ficarão de fora. Os gananciosos e covardes ficarão de fora. Por isso Deus escolhe os corajosos. Aqui. Não condene. Você não é ninguém para condenar. O Senhor Deus
é que pode condenar. Ele escreveu muito mais que essa palavra. Aqui está escrito, ó, se alguém tem dúvida, eu recebi do pastor Heron. É um senhor que eu acredito muito nas palavras que ele me ensinou a crer em Jesus. Ele disse, quando nós procurar uma igreja, que igreja somos nós, né? E então, placa não me interessa, placa me interessa saber o que o pastor, o que vai pregar a palavra, como é que é a disciplina, né? A disciplina, porque para pregar, gente, não precisa de casa bonita, pode pregar debaixo de uma árvore, é a melhor coisa. Se reunir todos como irmão, eu levo um bolo, o Sandrinho que já chegou aqui, leva o Seni faz um suco e tá tudo bem, é assim que funciona. Quando tem que se reunir, buscar que falte algum alimento, é porque alguém precisa, aí eles têm que dar, a pessoa é bíblico fazer doação, né? Doação é necessário fazer, não é? As palavras, eu tenho todas elas aqui. Porém, eu digo que você pode ler, ó, eu tenho a Bíblia, né? Olha aí que diz, olha só, ó, Deus transforma choro em sorriso, dor em força, fraqueza em fé e sonho em realidade. Mas lógico, isso aqui não é da Bíblia, isso aqui eu coloquei aqui, que é uma coisa que eu acredito mesmo. E não se trata de ele disse que aquele que não cumprir, não tentar, pelo menos tente. Eu estou tentando. Eu vou passar a minha vida toda tentando encontrar a verdade. E assim, como foi nos dias de Noé, então tem um juízo agora para nós. Não subimos o dia, porque Jesus quando andou na terra, ele disse que ele não sabia dizer o dia, porque o dia Deus ocultou inclusive ao filho dele. Então, não se preocupe com as pessoas, os indivíduos, esse, aquele, não trate uma pessoa mal, é um ser humano que você tem o dever de ajudar a melhorar como pessoa, porque de repente um assassino se arrepende e vai chorar amargamente, isso eu sei, né? Porque o homem que matou, que se matou, né, na Bíblia, que foi Judas, ele não aguentou ter traído o Filho de Deus quando o diabo saiu dele. Infelizmente, o corpo de Judas, ele disse, ele era ambicioso por isso, né? Ele queria mais e mais. Então, o que ele arrumou para? Não se deve tirar a vida. Não se deve tirar a vida. E não se deve provocar a ira para fazer uma pessoa tirar a sua vida. Não faça isso, ou você será condenado pela justiça daqui e ainda pela justiça divina. Porque a justiça, nós temos justiça, né, gente? Aqui na terra, ainda bem que agora existe, porque antes era olho por olho, dente por dente. Não fazia lá e já te mandava decapitar. Agora não. Agora eles pensam um pouquinho, né? Um pouquinho melhor.
Mas o homem ainda resta muito a aprender sobre Deus de verdade. E eu disse essas palavras, me desculpe. Não, até porque o perdão a gente deve pedir a Deus. Que Deus me perdoe pelas palavras que eu disse, se eu não falei a verdade. Porque eu disse que a religião do meu irmão Pedrinho, que promete reencarnação, essa religião promete reencarnação. Porque antes não considerava como religião, né? Então, é bem difícil de compreender. Então, eu já tive uma visão evangélica desde os 12 anos, né? Porque quando uma parente minha falou, eu logo quis saber, pedi para um irmão a Bíblia, a campanha, a maior dificuldade, né? Então, não tinha ninguém preparado, ninguém tinha estudo na campanha, e nem eu tenho estudo. E escrevi hinos, né? Que foram todos eles olhados pelo pastor Iron, ele disse que estava certo. Então, eu posso dizer que eu hoje já considero, não como pastor, porque pastor é Jesus, né? Então, considero ele como profeta de Deus. Eu imagino que ele fosse profeta. Eu perguntava, o que o senhor é nesse mundo? Porque eu não lhe compreendo. Eu sei que o senhor diz uma coisa e acontece. Aí aconteceu, que a minha filha não podia ter filho, fazia 6 anos e de repente ela engravidou. No ano que ele disse. Então acontecia cada coisa assim, impressionante, né? Então, o Isaac mesmo, que é o meu neto, tem promessa de Deus, né? E sei que vai chegar um dia que ele vai cumprir. Ele é criança ainda. E eu tenho compromisso sobre a vida dele. A mãe dele tem a responsabilidade, mas eu tenho compromissos que fiz diante do pastor Iron, mas ele também pregou para minha filha. Então, então, por causa das crianças, mudem o jeito de ser, mudem o que precisa ser urgentemente mudado. Tá, gente? Eu vou desligar, porque senão você vai pensar que eu sou o Chico Abelha, né? E eu não entrevisto. Tu quer vir aqui? Vou um pouquinho. Vem aqui, porque senão penso que eu não tenho marido, né? E eu tenho, agora casei, a lei dos homens, né? A lei de Deus, eu sou casado com o meu primeiro, o pai dos filhos, né? Bom dia, gente. Bem-vindos ao canal Além do Portal, né? É um prazer falar com vocês. Eu tô chegando agora. Não, eu vou dizer. Oi. Bom, eu não sei, porque também pode ser o diferenças, né? Tá, pode ser o diferenças, tá Eu bem, então. não sei, Rita Bom, e Sandra. Rita e Sandra. Isso, Seja lá como for, então, é um prazer enorme falar com vocês, né? E tá quase ali acabando, né? Uhum. E eu estou chegando agora, eu cheguei agora, fui tomar um cafezinho enquanto ela lia ali, né? E eu pensei muito antes de ler. Uhum. Pensei que Deus me desse, se fosse para mim ler, que Deus me desse. Eu vou deixar aqui no meio da Bíblia as palavras do pastor Iron, que mandou para que nós soubéssemos, né? Que haverá um julgamento, Uhum. né? Ele era legal mesmo. Eu conheci ele no fim da vida, como eu disse. Eu no também. fim da vida, porque todas as vezes que eu passava para cuidar dos doentes, eu que sou doente, cuidava de doentes para ganhar o meu pão, porque eu não tinha marido para me sustentar. Então, aí eu vinha trazendo pão, trazendo tudo para os meus filhos. Se eu sou uma mãe ruim ou sou uma mãe boa, não se sabe. Porque eu fui os dois lados, né? Eu fui dos dois lados. Do lado que eu não sabia que não se faz. É um gatinho. Tem 3 gatinhos aqui.
Gente, então, tudo de bom. Em breve, vem aqui. Ó, traz o nosso filho que nós temos. É o filho que nós temos. É o gatinho cinza, esse gatinho cinza. Tem mais de um. Esse aqui é cinza mesmo, né? Esse é gatinho, mas é o filho que me trouxe. Deixa aqui bater uma fotinho. Aqui, ó. Gatinho. Tudo de bom pra você que me aguentou até aqui. Porque não é fácil, né? Grande abraço a todos. Eu não enxergo direito. Gente, eu vou bater sem óculos pra ver como eu fico, né? Eu tô sem enxergar aqui.